E era tetada, 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 só a cabecinha. Episódio 51. A História da Tigresa, de Dario Fo. É uma ofensa que eu esteja aqui sentado, falando com vocês de uma peça do Dario Fo. Dario Fo é a representação, para mim, ele é o suco, sabe? Se você espremer o que é estar em cena, vai sair lá no final. Dario Fo, ele é essa essência. Então, sentado no meu quarto, não devo falar de Dario Fo. Eu tinha que estar num palco, fazendo uma peça dele ou falando dele. Era num palco. Não temos palco agora. Temos aqui meu quarto, temos esta câmera, mas temos a visita de uma chuva, vocês vão perceber daqui um pouco, porque que é bem-vinda, se vocês estiverem ouvindo aqui, esta chuva, porque que é bem-vinda esta chuva. História da Tigresa. Eu li a História da Tigresa há bastante tempo, numa edição da Editora Brasiliense, que tinha 3 peças do Dario. Se eu não me engano, é A Morte Acidental de um Anarquista, título maravilhoso. E 2 Jularatas, que é a História da Tigresa e Os Primeiros Milagres do Menino Jesus. Eu tenho que explicar para vocês uma coisa antes. Quem é Dario Fo? Dario Fo é um autor italiano, ganhou o Nobel, ele é dramaturgo, ele é ator, ele é dono de uma companhia, ele já morreu na verdade, tá? Então, mas pra mim ele é. Ele é cenógrafo, pintor, e lá pelos anos 60, finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, o Dario Fo resolveu fazer uma coisa, e pra mim, no século XX, não tem homem de teatro mais importante do que o Dario Fo. Porque ele resolveu, ele falou assim, Dario Fo falou assim: vou ressuscitar um gênero teatral que está, entre gigantescas aspas, morto há mais de 500 anos. Aí ele vai lá na Idade Média e traz de volta a figura do giulare. Em português essa palavra tem uma tradução, mas a tradução dela é meio complexa, porque é o jogral. Mas jogral na gente é aquela história de falar poesia, todo mundo juntinho? Não. Giulare era um tipo de ator medieval que saía de cidade em cidade, ou mesmo na própria cidade dele, ele ia para a praça pública e ele recitava uma peça utilizando tudo que ele tivesse, malabarismo, dança, acrobacias, texto. Então ele era um homem de teatro que fazia uma peça ele todo sozinho, né? Ele fazia uma peça gigantesca. Basicamente o Dario Fo ressuscita isso, através de uma tradição que não morreu, porque existem os contadores de histórias, os fabulatori italianos, e no Goiás, se você mora aqui neste estado, nós temos os contadores de causo, similares. Então o Dario vai beber nessa fonte para trazer de volta essa estrutura teatral para um século XX. Ele traz ela já era política lá na Idade Média, isso é incrível, já eram atores bastante politizados às vezes. Não só, quando eu falo politizados, não entendam que eles eram só pessoas boas de esquerda, não, tinha os politizados que era da direita, sempre existiram os mínimos, né? Mas eles já eram muito politizados e o Dario traz novamente com essa força política que o Dario tem grande, e com o histrionismo, com a necessidade de que o texto seja funcional em cena. O texto nunca é independente da cena. O texto e a cena são a mesma coisa. E agora eu posso falar da História da Tigresa. Não sei que ponto é verdade, Dario Fo era um ator, ele era uma pessoa da fabulação, então pode ser que seja mentira. Mas ele conta que ele estava em viagem na China e ele foi para uma praça pública com um guia e eles começaram a assistir um cara que estava na praça fazendo uma giularata chinesa, né? Sei lá como é que se chama isso em chinês, mas ele estava fazendo uma giularata, ele estava contando, giularata é a peça do giulare, né? Giularata. Ele estava fazendo uma jogralesca chinesa. E o Dario queria entender, tinha um bando de gente lá junto, e ele pergunta pro tradutor, o tradutor fala assim, eu não falo a língua dele, o tradutor acha um outro tradutor, e aí o segundo tradutor, ouve a peça, ri, conta pro tradutor do Dario, o tradutor do Dario ri, conta pro Dario, o Dario ri e incomoda todos os circunstantes. Eu amo esta miudeza anedótica que o Dario inclui no prólogo da peça.
E toda a história que o chinês conta lá na China, o Dario traduz ela e vai reapresentá-la agora na Itália. Então a história da tigresa é a história deste cara que o Dario conta que traduz. Não sei até que ponto isso é verdade, Dario pode ter muito bem inventado toda essa história, junto com a história da tigresa. A história da tigresa começa com esse prólogo, o Dario explicando de onde ela surgiu, e passa... Ai, isso é tão lindo, isso é... Histrionismo e texto casados. Por quê? Porque o Dario faz com que ele saia sutilmente do prólogo e vá começando a entrar numa vibe, num mood, num climinha da história. Ele para uma hora e fala assim, agora eu vou contar para vocês. Ele é bem claro, a técnica teatral do Dario é bem clara de que isto é teatro, isto é cena. Sabe, isto não é verdadeiro. Isso aqui eu não sou de repente um chinês que está sendo, está coabitando com a tigresa. Spoiler. Ele vai transicionando dentro do prólogo, ele vai puxando umas idiosincrasias da história, já vai acrescentando elas no prólogo, de repente ele para, fala, agora eu vou começar a contar a história. E começa. A história é a história de um soldado do exército do Mao Tse-tung, do exército revolucionário chinês, antes de vencerem a revolução política. E eu vou tentar dar o mínimo de spoiler, porque eu não quero falar da trama, eu quero falar da habilidade do Dario. Mas, em resumo gigantesco, a história... esse soldado, ele é baleado, ele fica perdido no meio de uma mata e de repente ele vai e entra numa caverna e coabita durante um tempo com uma tigresa e um tigrinho. E é surreal, é louco, é a história de pescador mais linda do mundo. Ele mama na tigresa, então aquela coisa da tetada é porque ele está mamando na tigresa. Depois ele volta para a civilização, mas os tigres vão atrás dele. É um rolo. Mas vamos lá, vamos falar da habilidade do Dario. Qual que é essa habilidade? O Dario faz todo o prólogo em italiano. Eu tenho que contar, né? Momento ai, 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 ui, ui. Eu li no original. Eu li ela muito tempo atrás em português e eu reli ela agora no original. E existe uma complexidade no texto das jularatas do Dario Fo. No original... O prólogo é em italiano toscano, o italiano padrão, e a Giularata é em dialeto. Ela é bem dialetal, ela é num dialeto de Pádua, ela é em padovano. Você consegue ler, não é impossível. Se você fala italiano, não é impossível que você leia o padovano. Tem algumas complicações, mas a gente o leva. E a habilidade do Dario é que ele consiga transformar isso em uma peça que passe. Porque os próprios italianos não falam padovano, fora o pessoal lá da região de Pádua, né? Então, ele consegue fazer com o histrionismo dele que a história não se perca. E isso se reflete no texto. As rubricas do Dario são poucas, esparsas e apenas rubricas de movimento. É incrível, o texto do Dario não tem rubrica de sentimento. Agora ele está se sentindo... Não, a rubrica é de movimento. Tem uma rubrica, eu estava lendo essa peça em público e eu tive que segurar uma gaitada que eu cheguei a lacrimejar. Porque tem uma rubrica, a hora que a tigresa chega para... que a tigresa perdeu um dos filhotes, então ela está com as mamas muito cheias de leite. E aí ela está sentindo dor, ela quer que alguém tire o leite dela. E aí ela chega no soldado que está lá na caverna e quer que ele mama, e quer que ele mame. E aí ela oferece para ele a teta e o Dario fala numa rubrica que ele pega pelo biquinho do peito, dá uma... muito bom, obrigado, e devolve delicadamente. Eu ri que eu tive que segurar, porque eu estava em público, eu não podia dar uma gaitada de rolar no chão. Segurei a lágrima aqui, mas eu não vou rir agora. Mas eu tive que parar durante bom tempo para continuar lendo, senão eu começaria a rir de novo. Maravilhoso. E essa técnica do Dario, ela é muito forte. Mesmo que todo o texto seja escrito em padovano,
você consegue acompanhar essa forma dialetal simplesmente sabendo o que está ali, sabe? Você não fica perdido. Se você já viu, eu nunca assisti o Dario, infelizmente, ao vivo, eu assisti ele no YouTube, mas se você já viu algum vídeo do Dario Fo no YouTube, você vai entender o que eu estou falando. Você não precisa saber a fala, a palavra. É uma outra técnica medieval, gramelotto, que o Dario também é um mestre nisso. Você não precisa entender o termo exato, a tradução exata da palavra para a sua língua, porque a movimentação do Dario, a intencionalidade do Dario, tudo passa. E isso passa no texto, o que eu achei mais doido ainda. Eu fiquei doido com isso, porque isso tá lá, sabe? E é de uma beleza, é tão engraçada. A peça é hilária. Primeiro pelo surrealismo dela, né? De uma pessoa viver com uma tigresa. Tem um momento lá em que existe uma briga de família. Primeiro, entre a tigresa e o tigrinho. É uma briga em rugidos. E depois existe uma discussão. Os tigres nunca conversam. O soldado ruge como um tigre e fala assim, como se ela estivesse dizendo isso. Então, o soldado interpreta aquele rugido, né? Ele traduz para a gente o que seria o rugido dos tigres em determinado momento. Mas tem uma briga de família entre o soldado e os tigres, que eles começam a ser uma família, sabe? Tipo, tem uma briga de mulher, o soldado fica na caverna há muito tempo, sozinho, tendo que arrumar e cozinhar Sabe, a mulher dos anos 70, que o marido sai e deixa ela em casa e ela não tem vida, é o soldado. Eu sou deslumbrado com Dario Fo. Eu já li um livro dele que chama Manual Mínimo do Ator, que é um compêndio de palestras e aulas que ele deu durante a vida, e as aulas que ele dava eram sempre em cena. Ele não dava aula, professorzinho sentado, passando slide, não. As aulas dele eram em cena, ele em cena era uma aula espetáculo. E agora um momento confessionário, né? O Só a Cabecinha nasceu para a ideia original. Ser uma aula espetáculo. Ele deveria ter nascido no palco. E eu quero levar ele para o palco um dia qualquer. Não sabemos quando vou poder fazer isso, mas eu quero levar ele para o palco. Por causa dessa inspiração, dessa técnica de ser ao mesmo tempo ator e tradutor e contador, que o Dario traz tão lindamente, sabe? Que o Dario traz no texto e traz como ator. E foi um dos motivos de eu ter demorado tanto, apesar do Dario ser um dos meus autores prediletos, de eu ter demorado tanto a falar do Dario aqui, é porque é complicado falar de alguém cujo texto é eminentemente histriônico. O texto dele, ele é literário por tabela. O Dario é um literato por tabela. O texto dele, o texto literário dele é maravilhoso. Gente, essa coisa de pegar na tetinha delicioso. Lindo isso. É lindo isso. Isso é texto. Isso é texto junto com cena. E é genial como ele consegue pensar essas coisas. Vamos fazer uma combinação aqui comigo? Qualquer dia desses, a gente leva ao palco não só a história da tigresa, como também o Só a Cabecinha.